Meu nome é João. Hoje eu vou mediar essa mesa, cuja discussão será trabalhada durante o semestre. A gente está falando do tema da obsolescência programada. Primeiro, eu gostaria de deixar um informe aos estudantes de pedir para deixarem as câmeras e os microfones desligados, tá? Ao final das falas dos convidados, a gente vai abrir o chat para perguntas. Aí quem se sentir confortável pode ligar a câmera para realizar perguntas, certo? Bem, para falar sobre esse tema, contamos com a presença de uma convidada e um convidado. A convidada é a monja Jane Mudita, diretora espiritual nacional do Brasil e professora residente do CNK Mahabodhi, São Paulo, e com a presença de Carlos Tadeu, que é do PIMP Mai Carroça, um movimento que atua desde 2012 para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade por meio da arte, tecnologia, participação coletiva. Bem, eu acho que, de certa forma, quase todo mundo já deve ter ouvido falar desse assunto, né? E se não ouviu falar, certamente já viveu situações que são atravessadas por esse assunto. Então, acho que a pertinência nos instiga também essa temática, né? E a relevância desse assunto, do meu ponto de vista, é que ele levanta vários temas ligados à nossa contemporaneidade, ao século XXI, que são temas como o consumismo, as relações afetivas e sociais nesse mundo, que é cada vez mais efêmero, cada vez mais descartável, cada vez mais acelerado. E também é muito interessante para a gente pensar como que a gente constrói as nossas subjetividades, como nos tornamos sujeitos em meio a tudo isso. Então, sem mais delongas, vou abrir o espaço aqui para os convidados se apresentarem e já fazerem suas falas a partir da experiência e do trabalho que tem com a temática da obsolescência. Então, eu passo a palavra primeiro para a monja Jane fazer a sua intervenção. Olá a todos, muito obrigada pelo convite de poder estar aqui com vocês compartilhando o que eu sei, e o que eu sei está baseado nos ensinamentos de Buda. E quanto mais eu estudo isso, porque Buda, claro que o budismo é uma religião, mas o budismo tem um lado muito forte filosófico, porque são os pensamentos de Buda, a doutrina de Buda, o modo como o Buda conseguiu enxergar a nossa dinâmica de vida e como ele também conseguiu, através de enxergar essa dinâmica, se libertar dessa dinâmica, porque efetivamente o que a gente vê, e essa temática é maravilhosa, é que apesar do mundo ter evoluído tecnologicamente de uma forma inacreditável, a nossa felicidade não evoluiu. A gente não conseguiu conquistar essa paz mental, a felicidade, ao contrário, a gente tem vivido cada vez mais momentos turbulentos, muita dor física, muita dor mental. Isso tudo vem conjuminar com todas essas coisas que estão sendo apresentadas hoje. Então, a minha visão sempre será uma visão pautada e baseada na visão de Buda. E é incrível porque Buda viveu há 2.650 anos atrás e é absolutamente contemporâneo. E sempre será, porque ele vê o indivíduo dentro da sociedade, e a gente vendo o indivíduo dentro da sociedade, a gente vê que o indivíduo não muda. E se o indivíduo não muda, a sociedade não muda. Então, é isso que Buda principalmente enxerga, a mudança individual de cada um para que a gente possa efetivamente transformar e fazer uma mudança social. Então, isso é o ponto que eu vou... sempre a minha fala será baseada nisso, nesses ensinamentos e nessa visão. E eu acho que talvez o Carlos agora queira dizer um pouquinho dele, e aí é isso, João, e depois a gente continua?
Pode ser. Podemos contar agora com a participação e a fala do Carlos. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer à escola pelo convite, a escola que, obviamente, nasce, né, num ponto significativo para nós, na cidade de São Paulo, que é a partir do movimento dos Amigos da Praça, né, aí na Praça Roosevelt, uma coisa para nós significativa para todo mundo, né, sempre foi um ponto de encontro de gerações, além do mais um ponto onde a arte alternativa, vamos dizer assim, a arte não comercial sempre floresceu. Eu mesmo frequentei durante toda a minha adolescência os cinemas da Praça Roosevelt, e ali pude aprender muita coisa, e mais recentemente, um lugar de confluência também de diversas gerações, mas também um local onde, no centro de São Paulo, onde convivem essas diferenças, muitas vezes de forma discriminatória, né? E especialmente eu que estou ligado à causa dos catadores de materiais recicláveis, que se concentram muito na área do centro, né? Mas é um prazer, porque nossa organização, Pimp My Carroça, nasceu também pela arte, né? A arte de valorizar as carroças dos catadores, a própria profissão, que é vista não como uma profissão, mas como uma situação de marginalidade, e que, de fato, é uma situação de marginalidade, né? Mas os catadores sempre vistos como marginais, exatamente, né? E, enfim, é um tema o tema da obsolescência é um tema que tem tudo a ver com a causa dos catadores, com a situação deles e com o trabalho deles, né? Nessa sociedade que, como disse a Monja, é uma sociedade voltada muito mais para o querer ter do que o ser, né? Para o ter do que o ser. Então, eu queria agradecer muitíssimo, espero poder trazer um pouco da minha formação também, sou formado também em filosofia, e também da minha experiência recente agora, estou há um ano nessa organização, mas trabalhei também antes, durante muitos anos, numa organização de consumidores, o que me deu bastante trânsito nesse assunto. Então, eu queria agradecer de novo, e depois eu conto um pouquinho mais, conforme as perguntas surgirem, do que é a nossa organização Pimp My Carroça, enfim, trazer aí algumas questões, porque na filosofia a gente não traz respostas, a gente traz perguntas. Então, eu estou muito contente de participar. Muito obrigado. Nós que ficamos muito felizes com a participação de vocês. E para instigar, então, um pouco a continuidade da conversa, eu gostaria que a Monja e você, Carlos, falassem um pouco de como é a experiência, né, o cotidiano de vocês, a Monja a partir do budismo e você, Carlos, a partir da experiência do Pimp My Carroça, com a temática da obsolescência, né? Como que isso se concretiza no dia a dia, como vocês veem esse debate no dia a dia? Pode começar com a Monja. Uhum. Bom, o meu dia a dia, vou falar do dia a dia do centro, como que a gente funciona. Eu falei que eu basicamente transmito os ensinamentos de Buda. Então, eu tenho... Parece que monge é uma pessoa que só medita, não faz nada. Eu tenho uma agenda bem lotada. Eu tenho muito trabalho e muitas coisas práticas também, a tomar decisões práticas. A gente está na vida, afinal. Então, mas eu estudo muito os ensinamentos de Buda. E, basicamente, eu tenho que colocar eles em prática. Porque se eu não colocar eles em prática, eu não vou ter força nem verdade para poder explicar esses ensinamentos. E o que é maravilhoso é que Buda mostra, e isso aqui vem conjuminar com este nosso tempo e com toda essa temática, porque isso é um deságue, eu diria assim,
de coisas que a gente já está criando causas há muito tempo. Então, um pouco o Carlos falou, filosofia não traz respostas, traz perguntas. A gente, de fato, tem que fazer muitas perguntas para a gente poder sempre chegar no cerne da questão e não aceitar, não se satisfazer com uma resposta superficial, porque a resposta superficial nunca vai te levar à verdade. Então, quando a gente pergunta para cada vez ir mais profundamente, mais profundamente. Então, quando a gente pensa sobre toda essa sociedade, então eu li bastante o PDF que vocês mandaram, né? E aí eu grifei algumas coisas. Então, tem um trecho que diz assim: muitas vezes, ao comprar algo, não estamos comprando apenas um objeto, mas acreditamos estar adquirindo um estilo de vida. Na verdade, é exatamente isso, mas a gente, em algum momento também, diz, a gente é obrigado. E aí eu vou discordar, porque a gente não é obrigado, na verdade, a gente faz isso porque a gente quer. A gente só faz o que a gente quer. Para a gente ser obrigado, a gente tem que estar completamente preso, mas não é esse o nosso caso. Então, quando a gente vai buscar uma compra, né, que é isso que ele fala aqui, não estamos comprando apenas o objeto, a gente vai para tentar satisfazer um vazio interior. A gente vai como um vício, como busca de um prazer. Muita gente fala, comprar é prazeroso, gastar é prazeroso. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que o que a gente está buscando naquele objeto é uma satisfação pessoal. A gente está querendo encher alguma coisa em nós, a gente está querendo buscar uma felicidade. Então, quando a gente fica obcecado, porque isso acontece várias vezes, em algum momento aqui também fala, a gente sempre quer alguma coisa melhor, e aí o sistema sempre nos dá alguma coisa melhor. Então, a gente tem um celular, e aí chega um momento em que a gente fala, não, esse celular está velho, eu não consigo pôr esse aplicativo, ele já não me satisfaz, eu quero um outro celular, eu quero um outro celular. E aí você chega e compra outro celular, e aí você vê que no dia seguinte já lançaram um celular melhor do que aquele que você comprou naquele dia. E aí você fala, não, agora eu tenho que ter esse outro celular, eu quero ir atrás, e assim é com qualquer coisa. Na verdade, o que a gente está querendo não é o novo celular, a gente quer que a nossa felicidade aconteça através da aquisição de algo. Esse é um erro. O tempo inteiro a gente busca satisfazer a nossa felicidade, a gente quer ser feliz, a gente quer uma paz de espírito, a gente quer ter um estilo de vida, que é o que ele fala aqui, através da aquisição de algo. Se a gente pensar um pouquinho só, a gente vai ver que isso é impossível de acontecer, porque felicidade é um sentimento, é uma sensação. E a gente está tentando gerar uma sensação com a aquisição de algo material e externo. Isso não é possível. E mesmo que seja, aí você fala, não, mas eu fico feliz quando eu compro o celular. Mas quanto tempo dura essa sua felicidade? Às vezes pode durar até 1 minuto. Você pega o celular da caixa, sem querer você deixa ele cair no chão, ele quebra e perde. Aquela felicidade que você tinha na compra virou uma infelicidade imensa de ter derrubado o celular. Então, na verdade, nunca é possível a gente conquistar uma felicidade através de uma aquisição. Mas hoje a gente acredita fortemente nessa verdade, que é uma mentira. Isso é uma mentira. Para a gente conquistar a felicidade, a gente tem que conquistar um estado mental pacífico. E a gente tem que mudar a nossa mente, transformar a nós mesmos. Mas a gente busca essas coisas acreditando que a gente vai encontrar essa felicidade. E aí a gente não encontra. E muitas vezes a gente, na verdade, cria muito problema para nós, muito mais problema do que a gente tinha. Então, isso é algo que a gente precisa começar a raciocinar e a pensar. E aí é óbvio, o mundo se enche de lixo, que é o que nós temos hoje. Um mundo completamente contaminado, tão contaminado quanto a nossa mente, porque a gente não consegue discernir a verdade da mentira, acredita na mentira como sendo a verdade e trabalha com a mentira como sendo a verdade, e a gente deixa o mundo cheio de mentira, cheio de lixo, cheio do que a gente tem hoje, né? De objetos descartáveis.
Então, a gente precisa cuidar mais da nossa mente e procurar, de fato, compreender. Isso vai me trazer felicidade? Não é difícil a gente responder isso, se a gente quiser. E a gente entende que essa felicidade que a gente busca não é aquela felicidade momentânea, não é aquela felicidade impermanente, transitória, que esses bens nos trazem. Então, ok, eu fico feliz quando eu compro uma roupa nova, mas isso dura o quê? 1 minuto, 2, 2 horas, 3, um dia, e aí de novo eu tenho que comprar outro. E de novo vai durar quanto tempo? Não é essa felicidade que a gente quer. O que a gente quer é uma conquista de nós mesmos. E para fazer essa conquista de nós mesmos, não é através de aquisições que a gente vai conseguir. Então, agora eu deixo o Carlos falar um pouquinho, porque assim fica um pouco balanceado. Obrigado, legal. Acho que essas suas colocações, Monja, são super pertinentes, super importantes. Quer dizer, não há nenhuma mudança social sem a mudança individual, né? Mas eu só gostaria agora de tecer alguns pontos que são importantes até para a gente se situar no tema do debate aqui. Quer dizer, o tema é a obsolescência programada. O que é isso, né? Rapidamente falando, é a prática intencional, planejada, programada, daí o nome, de empresas produzirem serviços ou produtos que se tornam obsoletos antes mesmo de perdem sua funcionalidade, sua operacionalidade, sua capacidade de trazer os benefícios que prometem, mesmo quando existe tecnologia disponível para isso. Ou seja, a gente não pode confundir obsolescência programada com aquela história, com a evolução tecnológica. A evolução tecnológica nos garante estar aqui, né? Nós estamos aqui num período difícil da vida no planeta, da humanidade, graças à tecnologia. Estamos aqui conectados, cada um com banda larga, usando ou tecnologia de Wi-Fi ou cabo direto, enfim, tudo isso, usando celulares, usando laptops, computadores. Isso tudo é tecnologia. A tecnologia não é um inimigo, de jeito nenhum. O que nós estamos tratando quando essa tecnologia ela traz junto dela uma falsa necessidade, que a obsolescência programada vamos dizer assim, é um empecilho técnico, programado. A obsolescência, que muitos chamam de psicológica ou percebida, tem a ver bastante com isso que a Monja falou, que é você ter um aparelho perfeitamente funcional, enfim, que cumpre com a sua missão, que cumpre com a sua função, e, no entanto, você é levado a trocar, descartar, comprar outro. Essas duas coisas estão muito misturadas, e é difícil a gente perceber, né? Aquela obsolescência, a chamada programada, de caráter mais tecnológico, ela, até hoje, ela é uma prática muito difícil de ser percebida, porque está misturada com essa técnica do marketing, da publicidade, de fazer você se perceber menor do que o outro, porque você possui um aparelho cujo design está ultrapassado, ou porque o modelo dele não é mais o X, é o X 2020, não é mais o X 2021. Então, tudo isso está tudo misturado. E aí eu aproveito só para fazer uma ligação com o que a Monja falou, que o complicado dessa história toda é que nós somos indivíduos, mas somos indivíduos somente na medida em que estamos convivendo com outros indivíduos, né? Porque não existe o conceito de indivíduo isoladamente, né? O que é um indivíduo isolado, sem a percepção social, é algo inconcebível na espécie humana. Então, sim, nós temos um certo grau de liberdade,
nós temos um certo grau de escolha, mas essa liberdade ela não é total. Nós não conseguimos, a não ser no caso de pessoas como a monja, que se aprofundam muito numa reflexão e numa meditação e numa prática, né, e ensinamentos que são, vamos dizer assim, de caráter religioso, mas filosófico também, aí consegue, sim, realmente baixar, descer a uma reflexão mais profunda do nível individual. Mas 99% nós estamos moldados pela sociedade, pelo ambiente que nos cerceia, no qual estamos inseridos. Então, essa liberdade de definir se eu quero permanecer com um produto, apesar de todo mundo estar usando outro, ela é uma liberdade muito delicada, muito frágil, né? Sobretudo na medida em que a nossa individualidade, a nossa subjetividade, sim, ela é tecida, ela é urdida com base nas nossas relações interpessoais. Então, é bastante difícil. Eu vou depois, talvez, entrar em outro tema, em aprofundar um pouquinho mais isso, e até trazer para a prática o que tem isso a ver com catadores, o que tem isso a ver com a coleta seletiva, o descarte. Mas eu queria ficar só por aqui e lembrar a frase de um filósofo que não gostava de ser chamado de filósofo, mas que lembrou isso também no século XIX, que dizia: o homem faz a sua história, mas não a faz como quer, não faz como quer. O homem tem essa liberdade, homem e mulher, obviamente, estou aqui usando o termo que ele usou, mas não a faz como quer. Esse é um filósofo, talvez, às vezes, fora de moda, um alemão chamado Karl Marx, que escreveu isso justamente quando se debruçava para estudar a economia capitalista. Então, essa percepção é uma percepção que já antes de Marx, e obviamente isso é milenar, como disse a monja, 2.500 tantos anos antes de Cristo. Mas eu me encerro aqui para poder dar sequência. Vou só fechar de novo a cortina, gente, porque essa luz está atrapalhando demais. Só um minuto, eu vou... Sem problema. Bom, eu queria aproveitar, então, fazer uma pergunta. No início da sua fala, você citou o budismo, né? Para mim, e acredito que para muitos também, o budismo é um pouco distante. Então, você poderia falar um pouco mais sobre esses ensinamentos, quais seriam eles, e a relação que ele tem com o consumismo e também com a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Dado que o consumismo e a obsolescência também influencia, né, na forma com que a gente estabelece as relações sociais. Obrigada, João, pela pergunta, porque, de fato, isso é algo que, inclusive, nós estamos trabalhando agora. O budismo não é distante, ele é super acessível e super útil. Uma das nossas frases é: todos precisam ouvir os ensinamentos de Buda. Seria maravilhoso se todos conseguíssemos ouvir, porque a gente começaria a entender um pouco mais isso. Então, como eu falei, o budismo, Buda, basicamente, ele é isso eu vou dizer literalmente, ele é um cientista da mente. Ele é um cientista da mente. Ele destrinchou a mente humana, de como a gente funciona e aonde a gente erra, né? Então, quando a gente fala nessa questão toda, e eu queria até voltar e citar um dos pontos da fala do Carlos, quando a gente pensa, por exemplo, na obsolescência programada, e a gente fala na tecnologia, no marketing, no comércio, na verdade, tecnologia, marketing, comércio, governo, nada disso existe como um ser pensante. Existe uma pessoa que pensa isso. Então, é sempre alguém que impõe isso, né? Porque isso é só uma palavra para designar alguma coisa. Então, tem alguém que imputa aquela coisa. E de onde vem, então, essa coisa da obsolescência programada? E aí vem de um ensinamento muito profundo de Buda, que é o que a gente chama da essência do Buda Dharma, onde ele diz que a gente não enxerga as coisas como elas realmente são.
E exatamente por isso nós desenvolvemos uma série de mentes negativas, sendo que uma das mentes negativas, que é a pior do ser humano, é o egoísmo. Então, por que que uma empresa diz, eu vou programar isso aqui para quebrar? Porque eu quero o meu faturamento alto, porque eu quero manter o meu dinheiro, eu quero que eles comprem sim, porque eu preciso da minha casa, porque eu quero comprar o meu carro. Então, o funcionamento da mente não muda. O que muda é o poder que essa pessoa tem de fazer isso ou não. Então, essa obsolescência programada, ela não vem do marketing, ela vem de uma pessoa. E aí outras pessoas compram essa ideia. E assim, tipo, vou fazer isso, porque eu também vou ganhar o meu dinheiro. Então, o egoísmo pauta a sociedade humana. Enquanto nós pensarmos assim, onde eu quero me beneficiar e eu não quero beneficiar o coletivo, isso sempre vai existir. E quanto mais eu pensar, eu quero me beneficiar e esquecer do coletivo, mais isso vai aumentar. Então, o que Buda nos mostra, então, quando o Carlos fala da nossa liberdade restrita, é óbvio, porque as condições moldam o indivíduo, é óbvio que sim, né? A condição cultural, o meio onde ele está, mas efetivamente a mudança não está em lutar contra aquilo que está aparecendo, contra o externo, mas está em mudar a nossa atitude, a nossa intenção. Na hora que a gente muda a nossa atitude, a nossa intenção, aí a gente começa a ser um ser que faz diferente. Um ser que não responde como todos os outros dentro desse sistema. Nesse momento é onde começa a aparecer os ensinamentos de Buda e onde nos ajuda a mudar. Então, o budismo é muito acessível. O budismo Kadampa, e eu falo pelo budismo Kadampa, porque eu sou uma professora Kadampa, eu conheço o Venerável Geshe Sangyatso, que é o nosso guia espiritual. Eu conheço a pureza da tradição, da nova tradição Kadampa. Eu conheço a pureza da nossa linhagem. Eu conheço a pureza dos nossos ensinamentos e, do meu lado, eu posso afirmar categoricamente que o que a gente aprende aqui é muito puro. E é espiritualmente puro. E o que a gente aprende no budismo? A gente aprende a se transformar. A gente aprende a ser esse agente transformador, mas através de uma transformação interior. Não estou descartando as nossas ações práticas, elas têm que ser feitas, é óbvio que tem. Por exemplo, o trabalho que o Carlos faz é magnífico, tem que ser feito, ele é necessário. Mas a gente olhar a história num todo, a gente vai ver que desde que a gente conhece a história, sempre há grupos que discordam e tentam criar uma situação discordante de uma outra, e sempre há, mas efetivamente a gente não consegue chegar a uma vitória, porque a vitória precisa ser conquistada interior. Então, é algo que a gente tem sempre que fazer juntos, e, na verdade, isso ele começa a ser muito mais efetivo quando você começa a fazer essa transformação em você também. Porque quando você entra dentro de um grupo que vai defender o direito de alguns outros, ou defender uma ideia, se você faz isso pautado numa mente virtuosa, numa mente pacífica, ele é muito mais efetivo do que se você fizer isso. Não é que ele é mais efetivo, ele é efetivo. Do que se você fizer isso com uma mente raivosa, com uma mente revoltada. Porque essas mentes são mentes negativas que destroem as nossas ações. Então, a gente nunca ganha quando a gente está usando ou agindo de acordo com essas mentes. A gente nunca ganha. E isso é algo que a gente vai percebendo quando a gente vai colocando esses ensinamentos de Buda em prática. Então, no meu cotidiano, você fez essa pergunta logo no começo, como era o meu cotidiano? Então, aqui, eu vou dizer, fora esse cotidiano comum de acordar cedo, tomar café da manhã e tomar um monte de resoluções, basicamente eu estudo muito porque à noite eu dou aulas. Então, aqui a gente dá aulas que a gente chama de programa geral, que são aulas que se fecham nelas mesmas, 1 hora de aula, e nessa 1 hora, cada aula, eu e os outros professores Kadampas explicam esses métodos que Buda nos traz para a gente efetivamente fazer essa transformação mental. Então, e se a gente pensar, talvez a gente pense, mas isso, por que uma transformação mental? Todas as nossas ações surgem na mente.
todas as nossas ações físicas e verbais, primeiro são mentais. Então, transformando a nossa mente, a gente vai transformar a nossa ação externa, entende? Então, Buda não cancela a ação externa, ele só mostra algo que a gente está esquecendo, que é o cuidado com a nossa própria mente. Então, o budismo é muito acessível, é super fácil são coisas muito fáceis mesmo, basta desejar ouvir isso, desejar ver que existe um caminho de saída, um caminho muito efetivo, muito rápido para a realidade. Eu gosto de dizer Obrigada, que o caminho do budismo é de alegria em alegria, sabe? Passo a passo. Eu acho que é isso, João. Legal, Monja. Obrigado pelas palavras. Agora eu vou fazer uma provocação para o Carlos, que é o seguinte, Carlos, quando a gente pensa em obsolescência, né, vem muito à mente a questão do que é descartável, né? E aí eu gostaria de colocar uma pergunta para você, de como vocês na ONG lidam com o que é considerado socialmente descartável nessa sociedade de consumo, nessa sociedade que valoriza a mercadoria. Como que vocês trabalham essa nova ressignificação lá? Obrigado aí pela pergunta, João. Então, na verdade, eu vou procurar me colocar aqui na prática de como a gente trata isso com e pelos catadores, por eles, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa privilegiada, um branco de classe média, estou em outra situação que os catadores, mas nosso esforço é tentar nos colocar no papel deles, né? Como é que, bom, de modo geral, como é que a sociedade trata aquilo que é descartável? A sociedade trata aquilo que é descartável, tudo praticamente como descartável. Tem um filme interessante de uma ativista, me escapa o nome dela agora, mas que é facinho de achar no YouTube, chama A História das Coisas. A História das Coisas é um vídeo, não me lembro a duração agora, mas é muito, muito interessante, porque, dentre outras coisas, a pesquisadora, a ativista e cineasta que produziu esse vídeo, ela mostra que em 6 meses, na sociedade norte-americana, em 6 meses, 99% do que é produzido é descartado. Ou seja, somente 1% do que é produzido permanece de alguma maneira. Por esses 6 meses, se a gente for avançar um pouquinho mais um ano, mais um ano e meio, a gente vai ver que tudo é descartado. Então, infelizmente, hoje, tudo é descartado e tudo é descartável. Na nossa perspectiva, na perspectiva dos catadores, eles fazem disso a vida deles, eles fazem disso o seu sustento. Aquilo que nós descartamos e que julgamos não ter mais utilidade, para eles tem total utilidade. E aí vai ao encontro de uma ideia que não é nova, mas que tem recebido um novo nome ultimamente, que é a questão da economia circular. Porque o que acontece? O consumo é um fenômeno que existe desde que o ser humano existe. Né? O ser humano, diferentemente dos outros animais, ou isso se verifica até em algumas espécies animais, o ser humano aprendeu a colher e acumular certas coisas para consumir naqueles momentos em que a coleta desses bens, vamos chamar de bens assim, frutos, bens da natureza, eles não estão disponíveis, como o inverno, por exemplo, né? O ser humano aprendeu a fazer isso, mas aprendeu também, e isso durante muito tempo fez parte da realidade da humanidade. Ela só acumulava aquilo que iria consumir efetivamente. Consumir e dar a ela um ciclo natural, vamos dizer assim, né? A partir, vamos dizer assim, do início do século XX, nós temos a ideia nós temos a indústria que já lá no XIX havia sofrido uma grande revolução, mas que no século XX descobriu-se que a ideia não era produzir produtos que durassem muito. Ao contrário, porque
ia chegar um momento em que as pessoas parariam de consumir, né? A capacidade da indústria de produção era tão grande, com a automação, com a robotização já em curso na ocasião, com a produção em série, que perceberam que se os bens fossem duráveis, muito duráveis, as pessoas não iriam mais consumir. E assim, tem lá um outro filme que eu sugiro para quem não conhece também, que é muito interessante, que traz a ideia de maneira bastante didática e completa sobre o que é a obsolescência programada, que tem, em português, vários títulos, mas um deles é A Conspiração da Lâmpada Elétrica. Isso também se acha no YouTube facilmente. Tem versões em espanhol, tem uma versão dublada em português, onde ali é demonstrado, né, exatamente como é que isso foi tramado pelas indústrias, né? Foi tramado pelas indústrias. Por exemplo, o exemplo que dá título ao filme é quando, na década depois da Grande Depressão de 1929, foi essa doutrina, vamos dizer, passou a dominar a cabeça das empresas. E havia as lâmpadas tinham duração de 2.500 horas. E o cartel das lâmpadas, que era integrado por General Electric, Osram, várias marcas, decidiu que eles iriam baixar a duração dessas lâmpadas para 1.000 horas, embora houvesse a tecnologia ali presente para que as lâmpadas durassem 2.500 ou até mais. Tem um caso curioso no filme, que quem puder assistir, existe uma lâmpada na sede de um corpo de bombeiros nos Estados Unidos, não me lembro agora a cidade, que essa lâmpada já tem mais de 100 anos. Ela nunca queimou. Então ela está lá, ela não precisou ser trocada, foi mantida. E esse movimento fez até uma festa engraçada de aniversário de 100 anos da lâmpada. O organizador achou que ia ter 50, 20 pessoas, de repente apareceram 900, 1.000 pessoas, e esse movimento ganhou corpo. Então, assim, só para trazer um pouco de que a percepção individual ela é fundamental, porque ela é o começo de tudo. Mas a gente também precisa aprender a se opor a essas coisas que nem sempre nos aparecem como mentira ou verdade. Essa dualidade é uma dualidade, às vezes, difícil de perceber. No caso dos catadores, João, os catadores vivem daquilo que a gente julga não ter utilidade, para eles tem uma utilidade. E eles, então, são os principais agentes no Brasil e no mundo do que a gente chama de economia circular hoje. O que é isso? O ser humano sempre consumiu e descartava poucas coisas, as cascas ou os ossos que não conseguia comer, mas isso tinha uma circularidade. O que acontece? Hoje, nós fazemos de conta que essa circularidade não existe. Então, quando a gente joga um celular no lixo, a gente acha que acabou, sumiu dos nossos olhos, da frente dos olhos. Mas não acabou. Aquilo tem um impacto social, ambiental, um impacto humano terrível. Os catadores, eles são aqueles que realizam, de fato, a economia circular. Eles pegam aquele material, vendem, carregam carroças. Eu não sei se vocês fazem ideia do que é, né? Arrastar uma carroça com 300, 500 quilos, às vezes, de material descartado e vendem a um preço muito baixo para a indústria reaproveitar isso. Quem é que paga esse custo? Todos nós pagamos com um preço muito alto ambiental, individual, como está dizendo a Monja, também, porque isso nos dói, né? A cada momento a gente descarta e quer comprar outro, social e econômico. Então, é interessante quando a gente compra um produto. Esse celular aqui meu é um exemplo de obsolescência programada. Por quê? Porque, veja, os celulares, faz um tempo atrás, eles todos tinham como trocar a bateria. Esse celular aqui é selado. Ele é selado. Eu posso, eventualmente, levar numa assistência técnica para trocar a bateria. Mas veja como a indústria evoluiu. A gente tinha uma portinha aqui que qualquer um abria e trocava a bateria, né?
Claro, aquela bateria tem que ser descartada de maneira correta para então entrar de novo na economia. Não é isso que acontece. Eles vêm agora selados. Se você levar numa assistência técnica, o cara vai te cobrar um valor absurdo para trocar a bateria. E aí o que é que você faz? Você joga fora esse celular e compra outro a crédito. Em geral é a crédito. Então, o que move aí essa obsolescência programada? Então, é a tecnologia programada para falhar, para se tornar obsoleta, o marketing e o crédito. Essas coisas são... O marketing, estou falando de uma maneira mais ampla, tá? E, claro, é essa dimensão individual que a Monja tocou. Né? Então, os catadores, eles são aqueles que realizam o trabalho invisível. Oi, beleza, já mandei os materiais. Olha só, na verdade... Gente, vou reforçar para vocês, estudantes, desligarem o microfone, por gentileza, aí para não atrapalhar a nossa conversa. Comercial. Esse envio inicial é só para ver quem... Desculpa, Carlos. Então... Não, eu concluí já, tudo bem. Para dar também chance de outras pessoas da Monja prosseguir. Mas é isso, a economia circular não é uma coisa nova. É que ela sumiu dos nossos olhos, da nossa percepção durante já mais de alguns séculos. Mas isso existia. Quando o ser humano consumia coisas e descartava ossos, cascas e restos, isso ia de novo para a economia da terra, tá certo? A terra absorvia, outros animais aproveitavam aquele resto. Quando nós passamos a produzir coisas cuja a degradabilidade, cuja fica mais longa, e outros seres não aproveitam aquele subproduto, então nós inventamos esse negócio que parecia linear, mas não é linear. Alguém paga o preço. Se eu pago R$ 1.000 num celular, 900, 800, alguém está pagando, porque esse celular custa muito mais do que R$ 1.000. Esse celular trouxe ouro de algum lugar, trouxe lítio de outro lugar, foi manufaturado na China, foi embarcado, trazido para o Brasil, montado em Manaus, etc. Todo esse trabalho, na verdade, se a gente fosse computar, ele teria um valor absurdo e nós não poderíamos comprá-lo. Mas quem está pagando? O meio ambiente está pagando. As pessoas que estão vulnerabilizadas por isso estão pagando. Os catadores pagam e não recebem absolutamente nada, e depois eu posso, numa outra oportunidade, entrar na questão do que é a logística reversa, e o que tem isso a ver com obsolescência e catadores, tá? Mas eu paro por aqui para não tomar muito tempo. Obrigado. Obrigado, Carlos. Aí eu vou colocar mais uma questão, aí tanto para a Monja quanto para o Carlos. Na leitura dos textos, né, principalmente a leitura do texto da antropóloga Rita Alves, e agora com a fala de vocês, eu fiquei pensando num outro elemento, numa outra questão, que acho que atravessa todo esse debate, né, da obsolescência, que é o individualismo, né, ou especificamente o hiperindividualismo. Isso me veio na cabeça porque, na ideia do hiperindividualismo, né, a satisfação individual ela se sobrepõe às outras coisas, né? Tanto em termos de compra, no que eu compro. Então, eu vou comprar uma coisa que tem a ver comigo, com quem eu sou como indivíduo, né? Com que eu me identifico, e das relações, né? E aí a gente vê muito isso, por exemplo, nas redes, né? Como tal pessoa pensa diferente de mim, então eu não quero contato com ela. Tal coisa não me agradou. Então, o objetivo é sempre uma satisfação de um desejo individualista, né? E aí, nesse sentido, eu queria colocar essa questão para vocês, né? Como que vocês veem essa questão do individualismo, tanto na relação com essa obsolescência programada, quanto na experiência de trabalho de vocês? Oi, João. Vem um pouco do que eu falei anteriormente. A gente é egoísta. Se a gente perguntar para qualquer um, quem é mais importante? Eu ou você? Sou eu.
Se a gente perguntar quem é mais importante, eu ou todo o resto do mundo? Sou eu. Então, todo o tempo a gente trabalha para satisfazer os nossos desejos. Tem uma frase, na verdade, uma estrofe maravilhosa de um grande mestre indiano que chamava Shantideva, e ele fala algo que para nós é um absurdo ouvir, mas é a pura verdade. Ele diz assim: toda felicidade deste mundo vem do desejo de que os outros sejam felizes. E todo o sofrimento deste mundo vem do desejo de que eu mesmo seja feliz. Então, enquanto a gente estiver defendendo a nós próprios, entendendo os outros como uma ameaça, então, como é isso? Eu não quero, esse cara hoje não fala a minha língua, ele não me interessa. Agora esse fala, só que daqui a pouco isso muda. Aí aquele fala e aquele outro não fala, e aí a gente só quer para perto de nós aquilo que nos interessa. E aí a gente negligencia todos os demais. Nunca a gente pensa no coletivo, nunca a gente pensa no outro. Todo o tempo a gente está voltado para dentro de nós mesmos, para tentar satisfazer os nossos próprios desejos, como se eles fossem supremos. A gente se volta contra os nossos pais e mães, que são as coisas que nos deram a vida, quando eles dizem para nós algo que a gente não queria ouvir. E aí a gente se volta com raiva, a gente briga com eles, a gente rechaça simplesmente porque eles não pensam como eu penso, porque eles não me entendem, porque eles estão obstruindo o meu caminho. Quem é teu amigo? Aquele que te adula? Aquele que concorda o tempo inteiro com você? É esse o teu amigo? É aquele que sustenta o teu vício, que diz que você é maravilhoso, que tudo que você faz é certo, que não te mostra para outra saída? A única forma de a gente crescer é a gente olhando outras saídas, ouvindo os outros, vendo outras perspectivas, ouvindo outras perspectivas, mas a gente rechaça isso imediatamente, porque o nosso egoísmo é imenso, a gente precisa olhar para isso. Enquanto a gente não perceber que a gente está querendo só para nós nunca vamos ser capazes de dividir. E o que a gente precisa é compartilhar tudo com todos. Na verdade, os outros são mais importantes do que nós. Então, isso é algo que Buda ensina, e que talvez num primeiro momento seja muito difícil a gente compreender que a gente precisa trocar eu pelos outros. Mas então, ok, no mínimo vamos entender que a gente é igual. Então, vamos pelo menos estabelecer uma igualdade. Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é pior que eu. Então, a gente precisa criar essa empatia. Perceber que, assim como eu tenho desejos, os outros também têm. E eles não são piores do que eu. E os desejos deles não são menos importantes do que o meu. Mas a gente olha como sendo menos importante. E aí a gente se volta contra todos com essas mentes negativas e cria desarmonia o tempo inteiro. A gente não tem que criar desarmonia. A gente tem que cultivar harmonia, a gente tem que cultivar amor, a gente tem que cultivar compaixão, a gente tem que cultivar respeito, a gente tem que cultivar empatia, não o contrário, né? Então, é essa a nossa transformação, entende? É essa visão, é a nossa intenção que muda. Então, tem a ver tudo a ver com a obsolescência programada, com esse desperdício. Não, eu não quero prejudicar ninguém. Não, eu não vou. Eu não vou me colocar acima de ninguém. Eu não vou colocar o meu interesse acima do interesse do outro. Essa tem que ser a nossa mente. A gente vai ser um instrumento transformador quando a gente mostrar esse nosso lado bom. Geshe-la tem uma frase maravilhosa, ele diz: a verdadeira bomba atômica é o amor. É esse o ponto de transformação. É aqui que a gente transforma. Isso parece utópico, mas não é. Efetivamente não é. E eu digo que não é pela minha experiência. Porque eu tenho estudado o budismo há 16 anos. E eu digo para vocês que eu estudo isso todos os dias. Muitas vezes ao dia. Eu ponho isso em prática. Eu faço meditação, sim.
mas eu também ponho em prática na vida prática. Quando eu olho alguém, eu tento olhar essa pessoa com um olhar compassivo. Eu tento perceber a dificuldade dele, não a minha. E isso muda a minha atitude em relação ao outro. A gente precisa olhar os outros como os nossos iguais. Eles são iguais, todos eles, sem exceção. E isso muda muito a nossa ação. E quando muda a nossa ação, é uma ação virtuosa, é uma ação benéfica. A resposta é diferente. É nesse sentido, assim, eu acho que eu responderia essa tua provocação. Ótimo. Olha, João, com base no que você perguntou e o que a Monja falou, realmente é uma questão complexa, tá? Eu queria primeiro fazer uma diferenciação para a gente não demonizar o indivíduo. O indivíduo é uma invenção do ser humano, né? O indivíduo é uma invenção do ser humano, porque o que é o indivíduo? O indivíduo a individuação é diferente do individualismo. O individualismo é uma postura fechada, é uma postura fechada. E a individuação não é uma postura fechada. A individuação é se perceber como indivíduo, igual aos outros, mas portador, sim, de direitos, de liberdades, de escolhas e de constrangimentos também. O ser humano se percebe como indivíduo a partir do momento em que ele se vê como algo separado dos outros indivíduos da sua espécie e de outras espécies. Isso traz coisas importantes, positivas e negativas, né? O homem se separa, então, da natureza e se separa dos outros da mesma espécie, como disse a Monja. Acaba a empatia, acaba a solidariedade, acaba a compreensão, etc. Mas a individuação, o processo de individuação muito tratado na psicologia, na psicanálise, é um processo importantíssimo para o ser humano. É ele que nos faz únicos. É ele que faz com que eu seja diferente do Joaquim, do João, da Monja, da Giovana, das pessoas que estão aqui aparecendo na minha tela e de milhares e milhões e 7 bilhões de pessoas. Então, a individuação não é um fenômeno negativo. O que é negativo é o individualismo na medida em que você se coloca acima dos outros, né? Acima ou à parte totalmente. Então, aí eu acho que é uma questão muito complexa na filosofia, na história do pensamento, das religiões, mas a gente tem que perceber, por exemplo, que o processo, o reconhecimento dos direitos individuais, ele é a base, por exemplo, da liberdade de crença, da liberdade de credo, né? Uns são budistas, outros são islâmicos, outros são católicos, outros são evangélicos, e assim por diante. E outros não acreditam em nada, em Deus nenhum, né? Em Deus, uma força maior. Isso é produto de uma coisa, também invenção nossa, uma invenção moderna, né? Que é o direito individual, né? Aquele repositório que somos nós, não é um repositório inviolável, né? Inviolável, que é a liberdade de acreditar em coisas e desacreditar em outras. Então, é importante a gente não demonizar nem a tecnologia, nem o indivíduo. O indivíduo só existe numa coletividade. Agora, o individualista, ele pensa que existe sem a coletividade, o que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade, né? Porque não existe isso. Se um homem ou uma mulher resolverem viver de maneira individualista, ele teria que se retirar para uma floresta ou um lugar isolado e permanecer ali sem nenhum contato com ninguém, consumindo apenas o que a natureza lhe der, e a natureza, infelizmente, está perdendo sua capacidade de nos dar coisas por ação do próprio homem. Mas veja, é importante a gente ter isso. Na filosofia, a gente não trata nada como verdade ou mentira. É claro que na filosofia a gente tem a história inaugural da filosofia ocidental, né, porque já existia filosofia anterior a essa, como a Monja lembrou, mas a filosofia ocidental, um dos textos mais célebres é o Mito da Caverna, que é um texto de Platão no livro A República. O que fala esse texto? Ele fala da verdade.
Os homens eram ofuscados pelas sombras e eram incapazes de ver a luz da verdade lá fora da caverna. As sombras deles mesmos, projetadas numa parede da caverna, eram imagens, e essas imagens representavam, então, para Platão, a mentira, ou, vamos dizer assim, o engano. Mas só que os homens não eram capazes de escalar essa caverna, desculpa se eu estou sendo repetitivo, você já conhece esse mito, eles não eram capazes de escalar essa caverna até lá fora, porque a luz do sol iria cegá-los. Então era preciso um trabalho transitório, transitivo e paulatino para que eles pudessem se acostumar com a luz do sol. Mas ali, na concepção de Platão, está subjacente a ideia de verdade e mentira. Ora, a filosofia veio tratando isso, e com o surgimento de outras disciplinas, como a psicologia, a psicanálise, a história, a antropologia, a sociologia, as artes que trouxeram. O que é a arte hoje? Hoje nós concebemos a arte, quer dizer, a arte ela também repousa na individualidade. A individualidade é um dos alicerces da arte, né? Porque ela traz o que é uma maneira de expressar a sua individualidade, a sua subjetividade. O que nós estamos falando aqui é de uma subjetividade líquida, uma subjetividade instável, uma subjetividade transitória. Essa subjetividade é que é o problema, porque ela se confunde com consumo e etc. Mas nós não temos que demonizar. O indivíduo é uma invenção relativamente moderna, mas que permitiu, por exemplo, a nós a liberdade de credo, a liberdade de costumes. Ninguém mais é preso somente aos costumes dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, ao padrão que se espera de comportamento que o vizinho espera que eu faça, né? E a arte é a expressão da liberdade, por exemplo. Sem essa possibilidade de expressar sua liberdade, inclusive de romper valores predominantes, a gente estaria descartando a categoria indivíduo. Então, é importante separar indivíduo de individualismo, porque senão, e aí eu faço uma provocação à monja, a própria reflexão do budismo ela estaria questionada. Por quê? Porque a ideia do budismo, basicamente, é o indivíduo se transformar a si mesmo, não é isso? Se transformar primeiro a si mesmo. Então, ele parte, sim, de uma ideia importantíssima, que é o indivíduo. O indivíduo, ele não é um demônio, né? O indivíduo talvez, uma parte de um todo tão importante quanto o externo. Mas, se a transformação for apenas interna, eu poderia imaginar, numa leitura simplista, que religiões ou doutrinas como o budismo são centradas no individualismo, tá certo? No individualismo que eu estou pouco me lixando porque os outros vão pensar e eu preciso transformar as minhas práticas individuais. Ora, eu sei que não é isso, mas então a gente não pode confundir essas coisas. Acho que são distinções importantes para fazer. Bem, pessoal, acho que a gente pode abrir, então, para perguntas dos estudantes, né? Que, pela fala de vocês, surgiram reflexões interessantes. Então, vamos ver perguntas que surgem aí. João? Oi. O chat está desativado, eu posso fazer uma pergunta por aqui? Claro. Ah, tá. Primeiro, agradecer tanto a fala da monja como do Carlos. Eu me sinto contemplada pelas duas, porque eu sou uma diletante de um budismo que não é da mesma corrente da monja, mas só sou uma diletante, mas sou uma estudiosa, e sou uma historiadora como Carlos. Então, assim, eu sou um ser que as duas falas me contemplam ao mesmo tempo, né? Por incrível que possa parecer.
Mas, assim, a minha fala aqui era só para colocar algumas coisas. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de algumas falas de pessoas importantes, que uma é do Gandhi, quando ele diz, seja você a mudança que você quer no mundo, né? E o Gandhi, ele não era religioso, ele era, antes de tudo, um agente social dentro da comunidade da Índia, né? E o exemplo dele movimentou toda uma sociedade, né? Ele se sentiu incomodado e mudou. Eu me lembro aqui da fala do Mujica, duas falas do Pepe Mujica, quando ele diz assim, que o problema das democracias na América Latina é porque, quando nós tivemos fortalecimento das esquerdas, muito recentemente, elas pecaram por criar consumistas e não cidadãos, né? Elas não conseguiram romper com a lógica do capital, porque é, de fato, muito difícil. E uma outra fala dele, quando ele diz assim, nós não compramos coisas, nós vendemos tempo de vida para ter coisas, né? São falas, para mim, muito importantes. E, por último, uma fala do Krenak, quando ele diz, num dos livros dele, que eu não me recordo mais, sobre o momento presente, ele diz, o que há para se comemorar numa live com 3.000 pessoas usando objetos que estão degradando o meio ambiente? Né? Ele não tem resposta para isso, ele também é uma contradição, porque muitas das coisas do Krenak a gente conhece por meio desses mesmos objetos, né? Então eu coloquei essas coisas só como complementar, e as perguntas que eu queria fazer, monja, eu não conheço a tradição da senhora, mas eu queria saber se na tradição da senhora, porque a senhora começa a sua frase falando sobre o vazio que leva ao consumo. A tradição que eu sou diletante, muito recente, há uns 4 anos, o vazio também, na visão desse budismo, é visto como uma coisa positiva, é um outro tipo de vazio. Eu não sei se na tradição da senhora a busca desse vazio também é visto como positivo, e se sim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco esse vazio diferente do vazio que me leva a consumir. E ao Carlos, eu queria fazer a seguinte pergunta, Carlos, me chamou muita atenção que, aparentemente, você parece ter trabalhado com duas pontas antagônicas de um mesmo processo, que é com uma organização de consumidores e agora com uma organização de catadores, né, de material reciclável. E como a gente vive num mundo muito de binarismos, né, e de oposições muito violentas, na sua experiência, esses dois agentes sociais, eles são antagônicos ou eles são partes de um mesmo corpo doente? Né? Só isso, e muito obrigada, gente. Monge Carlos, então vamos fazer assim, uma pergunta, vocês respondem e a gente passa para outra, acho que é a dinâmica melhor. Oi, Amanda, eu imagino que o que você esteja falando desse vazio seja em relação à vacuidade, que é a ausência de existência inerente de todos os fenômenos e que é um ensinamento muito, muito, muito profundo e que eu não teria como abordar esse ensinamento aqui, porque ele precisa de um estudo aprofundado, uma lógica muito clara para isso. Quando eu falei do vazio interior, é esse vazio das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos sentimentos de indignação, de depressão, de tristeza, essa insatisfação com a nossa vida. É nesse sentido esse vazio. É a falta da felicidade interior, é a falta da paz mental interior. Então, é nesse sentido, não no sentido da vacuidade, que é algo sagrado. Espero que eu tenha respondido dentro do possível, que não consigo me estender nesse assunto aqui. Legal, Amanda, sua pergunta é super interessante, porque, veja, de fato eu trabalhei durante 12 anos numa organização de defesa dos direitos de consumidores, né? Que não é, obviamente, uma organização que prega ou difunde o consumismo, é ao contrário, né? O direito do consumidor, dentre outras coisas, é o direito à informação, inclusive um direito relacionado ao que a gente está falando aqui, é um direito a ter reparado um produto ou serviço que veio com defeito, ou que apresenta um defeito, ou eu soube ontem, para vocês terem uma ideia, tem uma organização de consumidores
em Portugal, que está entrou com ação, uma multa de mais de 7 milhões de euros contra a Apple. A Apple é talvez o exemplo mais acabado de uma empresa que mistura obsolescência programada com obsolescência percebida ou psicológica, né? Ela é uma empresa que preza, sem dúvida nenhuma, pela inovação tecnológica, muitas vezes que revoluciona e tal, mas pelo design dos seus produtos. Ora, o design é uma das armas mais poderosas para fazer com que as pessoas mudem, troquem seus objetos, joguem fora. E a Apple já foi processada, pelo menos, em 3 grandes ocasiões. Agora, essa notícia é de anteontem, mas ela já foi processada em 2017, em 2003, quando um rapaz comprou um iPod e ele queria trocar a bateria do iPod e a bateria custava $500. Então, ele saiu, através de um recurso artístico, ele pichou todos os anúncios da Apple na cidade de não era Nova York, não me lembro agora, acho que era Nova York. Ele pichou todos os anúncios dizendo, olha, essa bateria dura apenas tantas horas. Enfim, o que eu quero trazer para você? Sem dúvida, é uma coisa antagônica, porque, infelizmente, essa categoria chamada consumidores, ela é uma categoria, é uma invenção fluida, é uma coisa fluida. Todos nós somos consumidores, mas nem todos nós queremos ser consumistas. Acontece que, sim, boa parte das pessoas que faz parte do movimento de consumidores se percebe percebe seu direito de consumidor como acima de tudo. E aí, infelizmente, tem essa ambiguidade. Então, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ah, eu paguei, eu estou pagando, então você é meu empregado, eu estou pagando, então você tem que fazer. E existe, por outro lado, né, isso é o iPod's Dirty Secret, que é esse militante, esse rapaz que se tornou um ativista, o Casey. É muito interessante assistir esses vídeos dele também. Então, veja, sim, trabalhei em 2 pontas. Meu esforço na organização de consumidores em que eu trabalhava era exatamente sempre contextualizar e politizar o direito individual como integrante de um direito coletivo. Tanto é assim que no direito a gente classifica o direito do consumidor dentro de uma categoria chamada direitos difusos. O que são os direitos difusos? O direito ambiental, por exemplo, é um direito difuso, que pode se consubstanciar num indivíduo, né, mas ele é coletivo. Por quê? Uma propaganda enganosa, por exemplo, ou boa parte das coisas de marketing que a gente vê, ela pode atingir você, Amanda, individualmente, mas ela atinge, sobretudo, a coletividade. Todos nós somos atingidos. Então, veja, é uma coisa ambígua, sim. O meu trabalho na organização que eu trabalhava era mostrar exatamente essa circularidade da economia, a não necessidade de cair nas armadilhas do consumismo, né? O direito a ter o conserto de um produto realizado, né? A empresa tem que ser obrigada. E, dentre outras coisas, a logística reversa, que é esse conceito novo, que é o seguinte, a obrigação dos fabricantes, dos governos e também dos indivíduos de realizar uma destinação, de fazer a destinação correta dos seus objetos e descartados para que eles se reinsiram na economia e não destruam o meio ambiente e a sociedade, porque atrás disso tudo tem gente, né? A gente sabe, por exemplo, em Gana existem lixões enormes de pessoas que recolhem restos de eletrônicos, se contaminando, se ferindo. Por quê? Porque o mundo desenvolvido manda o lixo eletrônico para lá. Então, veja, hoje, quando eu estou na outra ponta de catadores, o que eu quero fazer? Eu quero exatamente fechar esse ciclo, essa economia. E eu fiquei muito feliz de trabalhar agora numa organização de catadores, porque exatamente, para mim, me dá uma visão de que eu também não tinha completa, que
que o produto descartado e o direito do consumidor, que é de ter um reparo, aquilo, isso não encerra a história continua. Vai ter gente que vai catar isso, vai ter gente que vai se machucar, se contaminar e vender isso a um preço muito insignificante e que não é paga por isso, não é reconhecida por isso. Então, sim uma tensão, uma dicotomia, mas que pode ser superada, eu acredito que pode. Nós não temos como estancar hoje a nossa dinâmica da vida moderna, mas nós podemos modificá-la. Estancar, não acredito que seja possível e nem desejável, porque nós temos tecnologia para salvar vidas. Nós temos alimento para alimentar o mundo inteiro. E, no entanto, tem gente morrendo de fome. Olha, para você ter uma ideia, não sei se vocês sabem, hoje nós temos um fenômeno da obesidade. Nós temos hoje, talvez, mais gente obesa do que gente que passa fome. Isso é um paradoxo. Quer dizer, gente que come coisas que são péssimas para a saúde e que, no entanto, e que consomem muito. Me lembro agora, desculpa, eu já vou encerrar porque eu já estou falando há muito tempo. Me lembro agora de uma... Vocês podem achar isso na internet. Foi um trabalho muito interessante de um fotógrafo que ele fotografou famílias de diversas partes do mundo. Não vou lembrar o nome dessa série de fotografias agora, mas é fantástico, porque numa imagem você tem lá o consumo de uma família indiana durante um mês. Aí aparece a família e os seus bens de alimentação ali na frente, na foto. Aí depois a foto do consumo de um mês de uma família de norte-americanos. A foto de consumo de um mês de uma família de africanos. Enfim, você vai ver que nessa foto está estampado isso que nós estamos falando. Está nítido ali. É uma imagem que é chocante. Se você comparar aquilo, você percebe do que nós estamos falando, né? São diferentes graus de desenvolvimento econômico, mas, essencialmente, ali está embutido tudo nessas fotografias. Quer dizer, por que a gente só tem que consumir enlatado, processado, coisas que você não sabe nem o nome? Então, são tensões, sim. O direito do consumidor não deve ser visto como um direito apenas individual. Ele é também um direito individual. Mas ele é, sobretudo, um direito da nossa inserção no mundo, da espécie, né? E de como nós vivemos. Nós não fabricamos tudo que a gente come. É natural que seja assim. Mas nós temos que tentar não recorrer sempre a coisas que vêm do outro lado do mundo, né? A gente pode privilegiar a economia local, a gente pode... Então, eu acredito que é possível mudar. Eu acredito. É uma luta gigante, porque há interesses e muito dinheiro que lutam noutra direção, mas eu acredito. Só um comentário aqui que surgiu no chat, isso não é uma vilanização, tá? Isso é apenas Arara, né? Que colocou, não é uma vilanização, isso é só um fenômeno que realmente é visível nas estatísticas, na epidemiologia, isso é visível. São pessoas que consomem alimentos que são não estou dizendo que toda pessoa obesa que consome alimento ruim, não. Mas são pessoas que... E não é vilanizar, eles são vítimas. Eles são vítimas da indústria de alimentos. Eles são vítimas, principalmente eles são as vítimas. Então, não é uma questão de vilanizar, mas muito ao contrário, é mostrar como nós estamos trazendo problemas, porque são... talvez no mundo hoje, em consequência de diabetes ou de fatores de risco associados à obesidade, morre mais de 500 mil de pessoas por ano. Então, é uma coisa séria. Então, vou parando. Gente, estamos chegando aqui no teto. A conversa tá boa, mas tem limite aí do horário. Peço desculpas que eu não vou conseguir ler todos os comentários aqui.
Então, para a gente finalizar, eu vou pedir para os estudantes ligarem a câmera, porque dá uma dimensão um pouco mais afetiva, e para a Monja e para o Carlos fazer uma fala final bem breve, para a gente conseguir terminar aí o mais rápido possível, tá bom? Agradeço novamente a participação da Monja e do Carlos, todas e todos os estudantes. Muito obrigado. Olha, gente, eu agradeço demais a possibilidade de mostrar, de estar aqui com vocês. Vocês verem que eu sou uma pessoa comum, como qualquer pessoa. Eu só estou tentando melhorar, ser uma pessoa melhor para mim e para o mundo, e eu sei que se eu não melhorar a mim, eu nunca vou conseguir melhorar o mundo. Então, eu quero dizer que o budismo é, sim, super acessível, é muito útil. Isso faz com que a gente viva a nossa vida. A gente não tem que mudar a nossa vida, nossos aspectos exteriores, profissão, nossos gostos, nossas relações. A gente precisa mudar as nossas intenções, a gente precisa mudar as nossas motivações, a gente precisa mudar para onde a gente olha, aquilo que a gente quer. Então, eu convido a todos a considerarem todos os outros como supremamente importantes, porque a gente não vive sem ninguém, tudo é dependente e relacionado. E ver a bondade nos outros é um caminho maravilhoso, que nos faz com que a gente desperte o nosso potencial melhor, que é o nosso... Todo mundo quer ser melhor, todo mundo tem o desejo de ser melhor. A gente precisa saber aonde ser melhor para esse melhor ser efetivo numa transformação do mundo, que é o que a gente quer, né? E eu vou rapidamente contar uma analogia muito rápida mesmo para vocês entenderem essa melhora. Uma vez eu estava no aeroporto e tinha uma exposição de algumas fotos e eram uns cristais, era um fotógrafo que ele mostrava a formação dos cristais de água congelada, e como é que aquela água a natureza daquela água se manifestava. Então ele disse que ele convidou algumas pessoas para pegar um cristal e nesse cristal ele colocar palavras muito rudes, palavras de revolta, palavras de raiva, palavras de agressão, e no outro cristal a pessoa tinha que colocar palavras de amor, de consideração, de solidariedade, de compaixão, e jogar isso dentro d'água. E eles jogavam os cristais dentro de um bolzinho e punha essa água para congelar, e essa água ele fotografava. E a água do cristal, onde as pessoas proferiram toda a sua raiva, elas não formavam nenhum desenho harmônico, nenhum. E toda a água congelada com aquele cristal imantado com amor, consideração, compaixão, formavam desenhos harmônicos e muito bonitos. Então, se a gente quer mudar o nosso mundo, a gente precisa mudar a nossa mente. Mudando a nossa mente, essa mudança será efetiva. Eu sei disso. Porque a gente começa a ver isso no nosso núcleo próximo. Então, desejem ser melhores. Da forma bem efetiva e correta. Essa é minha mensagem para vocês. E um agradecimento imenso de vocês terem me escutado e me convidado para esse debate. Muito obrigada a todos. Bom, também queria agradecer muitíssimo o convite, a participação aí da Monja, do João, de todos que fizeram perguntas, né, e que certamente tem muitas coisas que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo. Convidaria vocês, se pudessem, a olhar o trabalho dessa ONG, que chama-se Pimp My Carroça, que é um trabalho... Nós temos um aplicativo que possibilita ao gerador de resíduos encontrar um catador na rua. Só para não confundir, não tem nada a ver com Uber, nós não ganhamos dinheiro com isso, nós apenas colocamos as pessoas em contato, né? Você quer descartar uma coisa e não sabe onde, então você entra no aplicativo, que o aplicativo se chama Cataqui, e você baixa lá e encontra um catador nas suas proximidades, né? Você tem um mapinha e consegue ver.
E não tem nada a ver com Uber, tá? Nada a ver, muita gente fala que é o Uber da catação, não tem nada a ver, nós não recolhemos um centavo com isso, ao contrário, o que a gente quer é elevar a renda do catador, que muitas vezes tem que caminhar 20 quilômetros por dia com uma carroça pela cidade, e às vezes chega no final do dia ele não conseguiu nem R$50, nem R$40, enfim. E convidar, então, vocês conhecerem o trabalho da gente e daí reforçar isso, que assim, já que a Monja já cobriu bastante essa questão do indivíduo, né, de se melhor. Aí eu queria fazer o outro contraponto, que é também, não vamos deixar nunca de se indignar com aquilo que a gente vê. Vamos sempre tentar modificar, apesar das tensões, ambiguidades. Nossa vida é constante tensão, ambiguidade, e nosso papel é tentar encontrar. A gente tem que saber para onde não ir. Muitas vezes a gente não tem claro o caminho a seguir, mas a gente tem que ter claro para onde a gente não quer ir. Isso já é uma grande coisa. O que nós não queremos? Nós não queremos destruir o planeta, nós não queremos guerra, violência, fome, injustiça, exclusão, preconceito, né? Agora, nós nem sempre temos o caminho correto, né? Muitas vezes a gente se torna religioso, sai, muda de religião, faz uma escola de teatro, depois muda, resolve fazer engenharia, sei lá o quê. Não existe uma verdade absoluta. Essa verdade cada um de nós tem que buscar realmente, como disse a Monja, dentro de si, mas nunca perder o olhar para o que está fora e ter consciência da nossa fragilidade. Nós não somos absolutamente livres, totalmente livres. Nós não somos, nossos pais não foram, nossos filhos não serão. Nós temos que buscar, sim, a liberdade é um instrumento de modificação do nosso entorno e de nós mesmos. Mas a gente tem que ter consciência da nossa fragilidade. Eu acho que, basicamente, isso é a base da indignação, né? Quando um parceiro do Marx, que chamava-se Engels, disse que um dos fundamentos da sociologia é manter a capacidade de se indignar. Manter a capacidade de se indignar com a realidade é um dos fundamentos do ativismo, do pensamento, eu diria, da sociologia, da militância política. Ela é importante, sim, a militância política é quem transforma o mundo, ela é capaz, a democracia é imperfeita. Hoje nós vivemos um momento triste no Brasil, né, em que a democracia é ameaçada, mas não existe um remédio para melhorar a democracia que não seja mais democracia. Nada pode garantir a liberdade senão mais liberdade. E por isso eu acho que a gente deveria sempre olhar também para a sociedade onde nós estamos inseridos, o que o outro é capaz de perceber. A minha percepção nem sempre ela traz a realidade. É importante saber o que o outro pode perceber. Eu aprendi isso agora nessa minha inserção com os catadores. A percepção deles é completamente diferente da nossa. Se falar para eles o que é obsolescência programada, eles não vão entender esse termo. Mas eles operam com isso 24 horas por dia. Eles operam e eles sabem melhor do que nós. O que causa um objeto, um celular descartado? Qual é o problema que isso gera? Então, enfim, é importante a gente manter essa capacidade de olhar e de se indignar e agir também politicamente, coletivamente. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado a vocês. Estou vendo um público aqui super jovem, super entusiasmado e que no final, a mudança do mundo está com vocês, né? Não só os jovens, nós velhos temos muito a ensinar também, mas a mudança tá na mão de vocês. Então, realmente é a capacidade de vocês olharem para aquilo que a gente fez, o que a gente errou e o que a gente acertou. E daqui para frente,
como pode ser feito diferente, porque nós queremos um mundo diferente. É isso aí. Obrigado. Obrigado novamente a todos e todas, e a gente encerra por aqui. Valeu, até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Bom dia, obrigada.